No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Já conosco aqui no estúdio, o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o prefeito Guti. Bom dia. Bom dia, Pedro. Mais uma vez um prazer enorme participar do programa com vocês e poder também falar um pouco sobre a cidade, sobre os avanços que a gente tem, as coisas que nós temos ainda que avançar, enfim, estou às ordens. Bom, a questão é o pedágio, prefeito Guti. Há uma polêmica sobre o pedágio entre Guarulhos e a capital. Surgiu a informação, o presidente Bolsonaro se manifestou no Twitter, dizendo que não haverá. O senhor conversou com o presidente Bolsonaro? Bom, Pedro, desde a terça-feira, nós estamos encaminhando para toda a equipe do Bolsonaro, para o pessoal que atua aqui no estado por ele, enfim, os braços dele, mandando realmente o impacto que o pedágio teria nas nossas vidas. Foi divulgado muita coisa também diferente do que foi falado na audiência pública da NTT, só que com base nos fatos em si, a gente começou a mostrar para ele, olha, está gerando uma série de tumultos aqui, as pessoas não estão entendendo o que é esse pedágio, de que forma vai ser. Então é importante dizer, primeiro, colocar o histórico disso tudo. Houve uma audiência pública na semana passada da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, onde eles foram falar da nova concessão da Dutra. Então a concessão está acabando, eles precisam fazer uma nova concessão. E a lei, como em esfera municipal também, sempre que você vai conceder um serviço público a alguém, você precisa fazer audiências públicas para discutir com a sociedade. E aí, na ocasião, nós fomos chamados, o município foi chamado, como vários municípios que transpassa a Dutra, e aí a gente colocou alguns pleitos nossos lá, e surgiu a informação que eles estavam estudando, a ANTT, a Agência Nacional, está estudando a possibilidade de colocar um radar na pista expressa num sistema free flow. O que é isso? Então, não é cabinado, são antenas que aí tem um sistema no carro, que a partir do momento que você entra na via, começa a computar, e na primeira, na segunda, na terceira saída, onde você sair, ele cobra aquele trecho. É uma cobrança eletrônica. Exatamente, e sobre o quilômetro percorrido, mas na via expressa. Só que pra gente, né, é muito ruim isso da mesma forma. Mas é só na via expressa. É muito ruim porque nós utilizamos a Via Dutra como uma avenida da cidade, porque liga os bairros. Então a gente não utiliza para se transportar entre municípios, apesar de muita gente ir para São Paulo, para outros municípios, mas o grosso do guarulhense utiliza para se locomover na própria cidade. Então o que isso ia acarretar? Ia acarretar um trânsito muito maior, as pessoas iam fugir do free flow, aquelas que utilizam todos os dias. Quando você vai uma vez por mês para o Rio ou uma vez por semana para São Paulo, você pode acabar até pagando, mas se você utilizar todo dia, toda hora, isso aí não fecha a conta para o guarulhense. E ia acarretar em muitos transtornos até na pista local para nós. E aí a gente compilou uma série de questões, começamos a trabalhar junto à assessoria do presidente da República, falando, olha, isso aqui vai ser muito prejudicial a nós, e explicamos todos os motivos que eu acabei de explicar aqui, obviamente que muito mais embasado. E aí, para minha surpresa, me liga uma assessoria do presidente, né, através do Paulo Scaff. Paulo Scaff foi o grande intermediador. E aí, através do Paulo, a gente começa a dialogar com a presidência para que a gente conseguisse estancar isso. E aí o presidente ele foi categórico, ele falou, enquanto eu for presidente, esse pedágio aí em Guarulhos não sai. Então a gente está trabalhando para remodelar as tarifas, para conseguir abaixar a tarifa, né, dentro dessa nova concessão. Então não faz sentido ter um novo pedágio. Foi isso que foi dito. Enfim, nós sabemos que ele vai cumprir, né, foi falado, então não há risco, o que são manchetes aí de jornais, até falado por ti. Então não há risco mais, foi sacramentado por ele, que não há risco. Eu fiquei depois até 11 da noite falando com o ministro Tarcísio, né, o ministro afeta essa questão, e ele me garantiu que o pedágio não sai, por ordem também do presidente, que a gente já sabia, mas mesmo assim, ainda ele, olha, mas se você sabe que não acontecendo o pedágio, a cidade arrecada menos. Sim. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, mas a cidade não pode, os moradores não podem pagar esse prejuízo. Então, está sacramentado, não vai ter pedágio. Como foi uma vitória de Guarulhos, com vários atores envolvidos, quero agradecer aqui
Paulo Scaff, que foi solícito, enfim, o presidente da República também, que entendeu, foi sensível à nossa causa, que não faz sentido ter esse pedágio. Agora, prefeito Guti, na teoria a NTT é uma agência autônoma. Como é que vai ficar essa situação entre o presidente e a NTT? Bom, como eu disse, é embrionária, é uma audiência pública. A audiência pública, ela serve para que o público coloque as suas ideias, manifeste o que pensa. Então, foi manifestado por Guarulhos, dentre outras questões, a gente precisa de mais a extensão de algumas vias paralelas à Dutra, no trecho principalmente do Trevo do Bom Sucesso. Nós temos um grande problema de drenagem também na cidade, onde, como a Dutra ela corta a cidade inteira, ela faz uma barragem. Então, quando tem grandes chuvas, a água não transpassa por baixo dela e aí fica tudo alagado no entorno. Então, nós estamos pleiteando aí no mínimo 14 passagens para que eles consigam adequar, para que a água consiga ter o seu fluxo normal nos córregos. Enfim, então nós fomos lá pleitear isso, e quando surgiu a questão do pedágio, a gente também começou a trabalhar duro e não ficamos fazendo apenas fumaça, né? Olha, somos contra, não. A gente começou a trabalhar através das pessoas que poderiam nos garantir que essa mensagem chegasse ao presidente, para que ele tomasse conhecimento, soubesse que isso era um problema enorme, que impactaria negativamente a vida das pessoas. Ele foi muito sensível e conseguiu resolver rápido a partir do momento que ele soube. E ele nos disse que não sabia que dentro da audiência pública estava sendo construída a hipótese de ter pedágio na Dutra nesse trecho. Então, e aí é natural. Aqui em Guarulhos, a ProGuaru também tem a sua autonomia, mas é natural que o prefeito ele dite algumas normas, se for impactar de alguma forma, ele pode recuar ou não. Enfim, o presidente da República, quando ele soube, ele não sabia, quando ele soube, ele falou, não vai ter. Não é a primeira vez que pensa, esse pedágio em Arujá era para ser aqui antes da Fernão Dias, em 94, aí foi deslocado até Arujá. Ô Carla, havia uma pergunta aí sobre a UPA, tá bom, é isso? Sobre a UPA, tá bom? Sobre se vão deslocar funcionários. Os funcionários do Maria Dirce para o PA Paraíso. Há um temor que o pessoal lá de Cumbica está com receio que os funcionários voltem para a UPA Taboão, prefeito. Então vamos lá. A UPA Taboão, que já não é mais PA Paraíso, né? A partir do momento que nós entregarmos, será a UPA Taboão, uma UPA nível 3. O que significa isso? O nível 3 é o melhor nível de UPA. Então nós calculamos que teremos um custo lá, importante passar isso para o morador também, um custo aproximado de entre 2 milhões e 2 milhões e 300 mês, né? Esse é o custo de uma unidade UPA 3 em funcionamento. Então vai impactar obviamente quase 30 milhões de reais no ano para os cofres do município, mas é extremamente necessário. E nós temos, e isso foi feito na gestão passada, mas já existe uma outra unidade que a Fundação ABC já venceu, que seria a UPA Cumbica. Então, como a gente transferiu o pessoal do PA, até então era PA, para a UPA, agora nós vamos, com esse contrato, chamar o pessoal, novas pessoas, para trabalhar na UPA Taboão. Só que esse contrato também está quase se findando, então nós vamos lançar a licitação, não só para esta unidade, mas para todas as unidades, que é nossa obrigação. Lógico que o nosso time jurídico está estudando as hipóteses, se há possibilidade de mais prorrogação, para que a gente não fique preso em licitações, enfim, tudo da melhor forma legal, né, possível. Então, mas garanto a vocês que novas pessoas serão contratadas para que a gente possa atuar da melhor forma possível. Ainda falando de UPA Taboão, a nossa previsão, infelizmente, ela teve que ser prolongada, porque tivemos um problema muito grande no telhado, tivemos que trocar todo o telhado, tivemos problema de fundação também. Quem constrói sabe do que eu estou falando, você planeja algo, e a gente ainda tem licitação, que demorou um pouco mais. Mas, enfim, então nós tivemos dois grandes problemas, o problema do telhado e o problema de fundação. Então, eu estive na obra, acho que no máximo 10 dias atrás, cobrando celeridade dos construtores, e eles me disseram, olha, Guti, não tem como nós entregarmos antes do meio para o fim de março. Então é essa a expectativa, entre o dia 15 e dia 30 de março, é essa a expectativa que nós temos de entrega de obra. Achou otimista, hein, prefeito? Não, eu estive lá,
Agora, as partes estruturantes, que são as mais complexas, que demoram mais, já estão prontas. Então o telhado, eu subi no telhado para ver como é que estava, foi feito todo um forro novo. Enfim. Agora, funcionando, né, factivelmente, o senhor acha que começa a funcionar quando? Olha, a obra sendo entregue em março, eu acredito que a gente consiga fazer ela funcionar até o final de abril. Um mês para que a gente consiga mobilizar, já praticamente todos os maquinários aí, todos os aparelhos de saúde já estão quase certos de comprados, então a gente não tem problema. A partir do momento da entrega da obra, é fazer a mobilização para que a gente instale tudo e consiga trazer funcionários para médicos, enfermeiros, enfim, para atender a população. Mas como eu disse, UPA 3 vulgarmente, os técnicos aí da saúde vão me matar quando eu falo isso, mas a gente pode falar que é um mini hospital, né, porque vai atender 24 horas, aquela terá 8 leitos, enfim, teremos especialidades, então vai ser muito melhor do que o PA que existia. Existem algumas fotos de perspectiva como vai ficar, então uma sala de recepção muito mais acolhedora, enfim, então vai ser um ganho extraordinário. Obviamente que a gente queria, né, trocar o PA Paraíso e no dia seguinte já ter o UPA 3, mas é impossível. A gente precisa de obra, a gente precisa de licitação, precisa de mobilização, então não é rápido. A gente sabe que a população sente diretamente o tempo que ela precisou ficar fechada para que a gente conseguisse fazer todos os trâmites burocráticos e construir, mas eu não tenho dúvida que a partir do momento que a gente entrega, será um ganho extraordinário para a população. Prefeito, há um pânico aí na população, né, Carla, em relação ao IPTU? Muitas perguntas aqui. Quem ainda não recebeu o carnê do IPTU está com medo que não chegue até sexta-feira, prefeito. Então, ficou o último lote, foram feitos 4 lotes. O último lote já foi entregue para os Correios, então ele está sendo destinado para os logradouros, para as residências das pessoas. Nós temos quase certeza que 99,9% chega até sexta-feira. Lógico que um problema ou outro de extravio acontece, é humanamente impossível você pensar em centenas de milhares de lares em Guarulhos, não ter um ou outro problema. Claro. Lembrando que a gente tem o fácil para atendimento, a pessoa pode imprimir pela internet, hoje é muito mais fácil você imprimir pela internet. Ah, mas eu não tenho acesso. Provavelmente, se você for em uma lan house, pedir para alguém, com seus dados, alguém consegue imprimir o seu talão. Então, é muito mais fácil. E a gente tem que modernizar cada vez mais, né? Tirar o nosso objetivo, não só nessa questão de IPTU, mas o nosso objetivo em tudo, é tirar cada vez mais as pessoas das filas, porque a tecnologia nos facilita isso. É óbvio que tem uma troca de geração aí. Não dá para você pensar numa geração que não teve contato enquanto infância, enquanto adolescente, com a tecnologia, que ela consiga ser rápida no uso dessa tecnologia. Mas aos poucos a gente vai introduzindo para toda a sociedade, como é o aplicativo da saúde, né, que é todo um sistema, e começamos pelo aplicativo. Aliás, eu até vou aqui já falar em primeira mão, não saiu em nenhuma mídia, nós estamos trabalhando agora para que os agentes de saúde tenham tablets para que eles consigam fazer, os agentes de saúde são aqueles que vão até as casas das pessoas, para que eles consigam fazer o cadastro e já consigam mandar para a rede de forma imediata. O que acontece hoje? Eles vão nas casas das pessoas, anotam tudo, isso pela manhã, aí vão para as unidades à tarde e começam a alimentar o sistema. Isso, né, é uma perda. É um contratempo. É uma perda de tempo para eles, para a população, então isso vai facilitar muito. Estive reunido com alguns agentes aí, e eles gostaram muito da ideia, então nós acreditamos que em 45, 50 dias a gente já consiga entregar todos os tablets para eles, que são aproximadamente 800, se não me engano, e já com todas as funcionalidades, para que eles consigam fazer o seu trabalho da melhor forma. Então, a gente está modernizando a cidade da forma que a gente consegue. Prefeito, eu tenho uma pergunta do Júnior Araújo, presidente da ASEC. Ele quer saber sobre a obra na Avenida Santos Dumont, Cumbica. Então, ele fala comigo de vez em quando, acho que anteontem, ele até me cobrou uma posição sobre a obra. Eu encaminhei para ele, obviamente que acionei o secretário de obras, o secretário me mandou lá todas as etapas, o que está acontecendo, então a gente está trabalhando duro para que a gente consiga entregar o mais rápido possível essa obra. A gente sabe que impacta a região quando você está em período de obras, obviamente, mas depois que for entregue, eu não tenho dúvida que a gente vai ter também um ganho extraordinário. E ela, com exceção da parte que faz a transposição de viário, né, toda a outra questão de adequação na própria via, a gente já está praticamente finalizando, né? Tem
temos alguns dias aí para finalizar. Eu não vou cravar agora a data aqui, mas eu me comprometo, depois falo com o secretário de obras, para cravar uma data que a gente consegue entregar, sem contar a parte do viaduto, né, que o viaduto é muito mais complexo de se fazer, mas toda a outra parte eu posso me comprometer aqui em passar uma data para vocês. 7h56, e a rodoviária de Guarulhos, prefeito? Bom, a Socican, que era a operadora lá, rodoviária do Secap, ela nos informou nos últimos dias do ano que ela não tinha mais interesse de operar aquela rodoviária, e nós começamos agora um processo administrativo para que a gente consiga fazer uma nova licitação, mas a gente não pode deixar desguarnecido todo o serviço que é feito na rodoviária Secap, e diga-se de passagem que ainda não é feito em sua totalidade, existe muito espaço ocioso, cabe uma série de empresas, de viações, né? Temos acho que 4 ou 5 viações que funcionam por lá, e cabe muito mais. Então nós estamos finalizando um processo emergencial, eles entregam, a Socican entrega agora na sexta-feira, se eu não me engano, dia 25. E no sábado nós já estamos preparando, estamos finalizando entre hoje e amanhã o processo emergencial para que a gente contrate uma operadora até que a licitação se finalize e a gente tenha um vencedor ordinário. Por enquanto, a gente vai trabalhar com essa hipótese de emergencial. Eu não tenho dúvida que o serviço será mantido, não tenho a menor dúvida nisso, e com cláusula resolutiva. O que significa isso? A partir do momento que sai a licitação ordinária, a empresa que está de forma emergencial, ela é obrigada a sair de forma unilateral. A prefeitura vai lá e comunica, olha, conseguimos finalizar a licitação e vocês têm que sair. Pode ser que a mesma pessoa que está operando emergencial vence, se ela tiver interesse. Então a gente não sabe, aí é um trâmite do mercado, a gente põe em licitação, enfim. A licitação, para ser bem claro aqui, nós acreditamos que a licitação ordinária a gente consiga ter um vencedor contando de hoje em 90 dias. 3 meses é o prazo regular de uma licitação. Lógico que pode ter impeditivos legais, recursos administrativos, judiciais, e aí a gente não conta esse tempo. Mas dentro de uma normalidade, a gente acredita que em 3 meses a gente consiga ter uma empresa vitoriosa na licitação ordinária. Uma pergunta final, Carlos? Previsão do término da obra que vai desafogar o trevo de Bom Sucesso é uma pergunta recorde aqui. Bom, nós temos ali 5% para finalizar do trevo. E o que é esse 5%? Nós dependemos de uma ordem judicial para que a gente consiga adentrar na área para finalizar o último trecho do viaduto para desembocar na Dutra. Enfim, então enquanto a gente não tiver essa decisão judicial, a gente não pode fazer nada, a gente está de mãos atadas, nosso time está trabalhando incansavelmente para finalizar essa obra, mas nós precisamos de uma decisão judicial, porque existia ali, pelas minhas informações já não existe mais, mas a gente não tem a emissão na posse, que é um documento que a prefeitura precisa ter para entrar na obra. A gente ainda, por força legal, por força judicial, a gente ainda não tem essa emissão na posse, então a gente não pode entrar com frente de obra para finalizar. A partir do momento que a justiça liberar, a gente já consegue entrar na obra, finalizar. Então eu não posso dar um prazo, porque eu dependo da justiça. A partir do momento que eu tiver a emissão na posse, eu posso falar, olha, em 30 dias, em 40 dias, 50 dias a gente finaliza. Tá certo. Em cima do horário, obrigado pela presença, prefeito Guti, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, muito elucidativas as perguntas, eu sei que é majoritária aqui, várias perguntas que interessam o coletivo guarulhense, então eu agradeço um minuto aí, alguns minutos para a gente poder esclarecer. Obrigado. Pontualmente 8 horas da manhã. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.